Bom, nossa matéria de hoje é sobre concordância verbal. Uma das matérias que sempre aparece nas provas de concurso e a gente sempre espera de 1 a 2 questões referentes a esse assunto. Então, para a gente começar essa matéria de concordância verbal, quero te mostrar num primeiro momento a diferença de concordância verbal para concordância nominal. O que difere uma matéria da outra? O que difere desses conteúdos são os seguintes. Se eu colocar, por exemplo, a pessoa pobre precisa controlar o salário baixo. Então, quando eu coloco a pessoa pobre precisa controlar o salário baixo, quando se pensar em concordância verbal, a primeira coisa de uma frase sempre é catar o sujeito. A primeira relação de sujeito, como é que a gente descobre essa estrutura então? Essa estrutura a gente descobre com 2 perguntas. 2 perguntas tradicionais para identificar a estrutura de sujeito. Quais são elas? Quem ou que é que mais o verbo. Com essas 2 perguntas, nós temos a certeza de identificar o sujeito da frase. Quem é que ou que é que mais o verbo. Então, se eu perguntar nessa frase, quem é que precisa ou que é que precisa, ele responde, a pessoa pobre. A pessoa pobre desempenha a função de sujeito da minha frase. Se eu perguntar ainda, a pessoa pobre precisa controlar o quê? Já tendo o sujeito, eu perguntando para este verbo, a gente passa a ter o complemento. E este complemento se chama de objeto direto. Dentro dessas estruturas de sujeito e de objeto direto, nós temos a parte mais importante, chamada de núcleo do sujeito e núcleo do objeto. Quem vem a ser o núcleo do meu sujeito? Parte mais importante, mais significativa. Pessoa. Pessoa é o que eu chamo de núcleo do sujeito. E dentro do meu objeto direto, eu também tenho uma parte mais importante, também chamada de núcleo. Se eu perguntar, no caso, salário. Salário é o que desempenha o papel de núcleo do meu objeto direto. Se nós percebermos, esse núcleo do meu sujeito está no singular. E as palavras que se referem a ele também, o a e o pobre, que concordam com esta palavra e concordam com esta palavra. Ou seja, neste caso, a gente tem uma concordância e nesta concordância não há verbos. Então, se não há verbos, estamos falando de concordância nominal. Concordância nominal. Pensando no meu objeto direto, eu também tenho um masculino singular, o masculino singular e o meu adjetivo também masculino singular. Por quê? Porque essas palavras se referem a este núcleo e a este núcleo. Dentro desta relação não existe verbo, ou seja, concordância nominal, concordância nominal. Agora, se nós observarmos, o verbo, neste caso, também está no singular. Por quê? Porque dentro dessa locução verbal, o nosso verbo está concordando com pessoa. E ele concordando com pessoa, a gente tem então o que chamamos de regra geral. Regra geral da concordância verbal. Diz a regra: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso é o que a gente chama de regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Bom, ô Zambelli, mas como é que isso tende a cair numa prova? Como é que isso pode aparecer? A grande tendência das provas é a seguinte pergunta: se colocarmos a palavra pessoa no plural,
quantas outras palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância? A tendência das provas é sempre perguntar quantas outras palavras. Ou seja, o que eles estão dando, a palavra que eles estão dando, não entra na contagem. Se nós considerarmos isso, eu vou dizer que as pessoas pobres precisam controlar o salário baixo. Estas estruturas aqui não entram na concordância porque não se referem ao caso da palavra pessoa. Quem está se referindo são estas três outras palavras. Então, na questão da hora da prova, se trocarmos a palavra pessoa pela palavra pessoas, quantas outras devem mudar para fins de concordância? Outras 3 palavras da frase deveriam mudar. Isso é o que a gente chama de regra geral. Algumas regras um pouco mais detalhistas. Se pensarmos assim, ó. O mineiro do Chile estava ferido. Se eu colocar o mineiro do Chile estava ferido, dentro desta frase eu posso perguntar também para o meu verbo quem vem a ser o seu sujeito. E eu pergunto, quem é que estava ferido? A resposta, o mineiro do Chile. Tudo isso desempenha a função de sujeito da minha frase. Só que, se nós formos buscar agora a parte mais importante, a parte mais significativa, o núcleo do meu sujeito, quem é que vem a ser o núcleo? Parte mais importante, mineiro ou Chile? Bom, poderíamos ficar na dúvida, afinal Chile é uma palavra importante, mineiro também. Mas aqui o grande diferencial. O núcleo do sujeito, a parte mais importante desse sujeito, nunca pode ter preposição. Núcleo do sujeito nunca é preposicionado, ou seja, do Chile é uma palavra importante, mas está preposicionado. Existe a preposição de, logo a palavra mineiro passa a ser o núcleo do meu sujeito. E sendo isso aqui o núcleo, poderíamos bater de frente naquela outra questão. Se trocarmos a palavra mineiro pela palavra mineiros, quantas outras palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância? Se trocarmos mineiro por mineiros, vamos ter que mudar então os mineiros dos Chiles ou do Chile. Mudaríamos aquela expressão? Esse é o grande detalhe dessa parte. Sempre o que vem depois da preposição, nós não contamos. O que vier depois dessa preposição de está fora da contagem. Ou seja, os mineiros do Chile. Até porque, nesse exemplo, ficaria um pouco estranho os mineiros dos Chiles. Por enquanto, nós só temos um. Então, neste caso, não pode entrar na concordância. Mas o resto faz a concordância. Os mineiros do Chile estavam feridos. Ou seja, se trocarmos a palavra mineiro pela palavra mineiros, outras 3 palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância. O nosso artigo, que se refere então ao núcleo do meu sujeito, o meu verbo, afinal esta é a parte da concordância verbal, e o nosso adjetivo. Observa que a grande tendência na hora das provas é cobrar exatamente esses assuntos misturados. Como assim? A tendência na hora da prova é cobrar concordância verbal e concordância nominal tudo junto, numa mesma questão, como são esses casos. Agora, se pegarmos esta frase, fazermos uma frase parecida, como o mineiro chileno estava ferido. E se nós colocarmos o mineiro chileno estava ferido e perguntarmos agora para o verbo então, quem estava ferido? Ele responde, o mineiro chileno. Tudo isso, sujeito da minha frase. Dentro desse sujeito, uma parte mais importante. Qual? Mineiro. Mineiro ainda é o núcleo do meu sujeito. Se trocarmos a palavra mineiro pela palavra mineiros, quantas outras palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância? Bom, trocando agora mineiro por mineiros, vamos mudar então. Os mineiros chilenos
estavam feridos. Então, se trocarmos mineiro por mineiros, vamos ter que mudar, neste caso, outras 4 palavras da frase. Por quê? Porque antes nós tínhamos o que chamávamos de locução adjetiva. Como assim locução adjetiva? 2 palavras com o valor de adjetivo. Essas 2 palavras caracterizando o mineiro. A locução não entra na contagem. Agora, sendo um adjetivo simples, como é o caso de chilenos, neste caso a gente vai fazer o ajuste naturalmente. A pessoa pobre, as pessoas pobres. O mineiro chileno, os mineiros chilenos. Todo mundo faz a concordância natural aqui. Bom, isso é o que a gente chama de regra geral. Claro que não temos apenas uma regra geral para pensarmos em provas de concurso. Temos outras regras, que são as quais eu quero te mostrar agora. Então, que outra regra a gente pode pensar referente a essa relação de verbo? Um primeiro destaque que quero te mostrar é a relação dos pronomes demonstrativos. Vamos numerar como 1, pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento. Quem vem a ser esses pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento são aqueles que, numa forma cordial, nós empregamos. Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade. Claro que, pensando em concurso público, numa questão mais objetiva, poderíamos definir que o principal pronome de tratamento é Vossa Excelência. Vossa Excelência. O detalhe é que este pronome, que é utilizado para autoridades em geral, esse pronome parece ter um verbo mais elaborado, afinal é um pronome todo bonito, é um pronome de tratamento. Só que, na verdade, esse pronome de tratamento, qualquer que seja o pronome, equivale a você, que equivale a ele, ou seja, a terceira pessoa do discurso. Apesar do pronome ser todo elaborado, o verbo vai para a terceira pessoa. Como assim? Eu digo, Vossa Excelência foi enganado. Foi enganado. Eu não vou dizer que Vossa Excelência foste ou Vossa Excelência fostes enganado. Por quê? Porque o meu verbo é igual a você, é igual ao verbo na terceira pessoa. E o detalhe que a gente pode destacar aqui é a questão do adjetivo no final. Afinal, Vossa Excelência foi enganado ou foi enganada? O certo seria do ou enganada? Na verdade, é igual a você. Como é que eu vou saber se você é um menino ou uma menina? Lá no adjetivo. O adjetivo vai marcar essa diferença. Então, se Vossa Excelência for um rapaz, Vossa Excelência foi enganado. Se Vossa Excelência fosse uma moça, foi enganada. Aqui sim, no nome, não é verbo, é nome. No nome eu marco a característica. Agora, no verbo, o verbo vai igual a você. Você foi enganado. Você foi enganada. É a mesma relação. No você, a gente usa para meninos e para meninas e a relação é a mesma. Certo? Depois. A relação do que versus a relação do quem. Quando que esses pronomes, quando ligarem pronome sujeito ao verbo, devem fazer a concordância ou não desse verbo? Por exemplo, se colocarmos o que concorda e o quem concorda, ou vai para a terceira pessoa. Como assim, Zambelli? Da seguinte maneira, se eu colocar fui eu que comprei o presente. Fui eu que comprei o presente. Observa que neste caso,
o meu pronome reto foi ligado pelo que ao seu verbo. E o verbo fez a concordância. Eu comprei, fui eu que comprei. Concordância natural. Agora, se nós trocarmos esse que pelo quem, eu poderia ter a frase